Bom dia, é um prazer estar aqui nesse momento para conversarmos um pouco sobre o estado do conhecimento e, nesse momento, conversar um pouquinho sobre os repositórios de pesquisa científica, que é o capítulo 2 do livro Estado do Conhecimento, Teoria e Prática. Os repositórios de publicação científica, eles podem ser de diferentes tipos, de diferentes entidades, diferentes tipos e níveis de publicações. O que é importante na escolha de um repositório de publicação científica? Ter o respaldo de uma grande editora, de uma instituição de ciência e tecnologia, como é o caso da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, que é o IBICT. Outro exemplo de repositório que tem a chancela de uma grande instituição, por exemplo, a Cielo, cielo.org, reúne repositórios de diferentes países e congrega revistas, periódicos que são qualificados, e esse grande portal Cielo reúne esses periódicos que são indexados nesta plataforma. Por que eu estou dizendo isso e por que é importante essa indexação e saber o local onde será realizada uma pesquisa para compor o corpus de análise do estado do conhecimento? Nós estamos falando de uma pesquisa científica, o estado do conhecimento é uma pesquisa do tipo bibliográfica e precisa levar em consideração o rigor científico, e isso necessita que as bases onde são realizadas as pesquisas necessitam também passar por esse critério de rigor científico e ser reconhecido pela comunidade científica. Essas duas plataformas que eu mencionei aqui, tanto a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações quanto o portal Cielo, os artigos que aparecem nas buscas dessas plataformas, eles passaram, por exemplo, no caso de teses e dissertações, passaram por uma avaliação pelo crivo de uma banca, pela homologação e pelo aval da instituição de origem dessa tese ou dessa dissertação, e está na biblioteca de cada instituição. Ou seja, cada publicação aí disponibilizada passou por um critério de avaliação. Então, nós temos a confiança de que é um trabalho, que é uma publicação de qualidade, porque passou pelo crivo de diferentes etapas de avaliação. Assim como a plataforma Cielo, que para fazer parte da coleção Cielo, os periódicos precisam atender a requisitos, tanto de qualidade quanto de elementos que os artigos precisam ter. Por exemplo, publicações necessitam ter título, resumo, palavras-chave também no idioma inglês, para que seja mais homogênea a forma de busca nessa plataforma. E cada periódico que faz parte da coleção Cielo passa por esse crivo de expertos e atende a requisitos exigidos pela plataforma. Então, além de os artigos serem avaliados por pesquisadores, pares avaliadores ad hoc dos periódicos, o periódico passa por uma avaliação para fazer parte da coleção Cielo, ou seja, aí temos aí a confiabilidade dos materiais que são disponibilizados nesse repositório.
Existem outros repositórios, eu trouxe esses dois exemplos aqui, porque nós estamos trabalhando com países de fala idioma português ou espanhol, ou seja, países ibero-americanos. No caso do IBICT, as publicações são de programas de pós-graduação em educação não, brasileiros, desculpa. No caso do Cielo, congregam periódicos de países ibero-americanos. Então, esses são dois exemplos. Porém, existem outras fontes de dados, por exemplo, o periódico de publicações da CAPES, que congrega aí coleções como, por exemplo, a Scopus, a Web of Science, todas esses repositórios, eles têm credibilidade, eles exigem do periódico critérios que são elegíveis ou não para aparecer nesses repositórios. Então, por isso, ao realizar o estado do conhecimento, é preciso ter em conta ou observar a credibilidade dos portais. Podemos fazer uma pesquisa do tipo estado do conhecimento no Google Acadêmico, por exemplo? Podemos. Há um dificultador no Google Acadêmico, porque são coleções mais dispersas e os filtros são um pouco menos refinados do que dessas outras plataformas. Eu vou apresentar aqui um terceiro exemplo, que é a plataforma Lens, que é uma plataforma internacional, congrega também repositórios de diferentes instituições, de periódicos, traz também, dependendo da área de estudo, se pode fazer pesquisa de marcas e patentes, ou seja, se o objetivo do estado do conhecimento é verificar o quanto as pesquisas científicas são convertidas em marcas e patentes, essa é uma plataforma indicada. Eu, particularmente, gosto da plataforma Lens, pelos filtros e pelo dashboard, pela apresentação visual dos resultados. E nós vamos ver isso nessa videoaula. E para nós começarmos, lembrando que sempre essa busca nos repositórios precisa iniciar tendo definido o objetivo do estado do conhecimento, tendo definido dentro desse objetivo, obviamente, a temática, o que se quer buscar, o período que se quer fazer o levantamento do estado do conhecimento, ou seja, de que ano a que ano, por quê? Porque essas são informações que são inseridas nessas plataformas para fazer o refinamento das buscas. Então, nós vamos aqui também ver alguns exemplos desse tipo de refinamento que são realizados nos filtros de busca. Também vamos, para iniciar essa busca, eu quero deixar para vocês uma dica de... na verdade, o que os periódicos e as revistas estão utilizando hoje para, por assim dizer, não é exatamente uniformizar, mas homogeneizar as expressões, ou seja, as palavras-chave dos artigos ou das publicações, para que um determinado assunto utilize determinadas palavras-chave para que seja mais, de uma forma mais harmônica, aparecer dos resultados de busca, que são os chamados tesauros. Eu indico a utilização do Thesaurus Unesco, mas existem outros também. E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam visualizar o que é o Thesaurus e como utilizar nas pesquisas científicas. Então, aqui nós temos
Unesco Thesaurus, que é o quê? É quase como se fosse um dicionário, ele é um índice de vocabulário que nos dá, inclusive, temas correlatos. Para quê? Para determinado tema, por exemplo, possam ser encontrados outros descritores para que uma busca possa ser melhor refinada, ou seja, para que se chegue o mais próximo possível do objetivo do estado do conhecimento. Aqui nós temos as opções de idioma. Infelizmente, não temos especificamente o idioma português, mas majoritariamente a busca do estado do conhecimento, os descritores podem ser construídos e elencados em inglês. Por quê? Porque mesmo no banco de teses e dissertações dos programas de pós-graduação brasileiros, há a exigência de incluir o título, resumo e as palavras-chave em inglês. Então, se eu utilizar termos em inglês, eu também vou encontrar artigos ou teses e dissertações em português. Aí nós temos outras línguas, o espanhol também é muito próximo da língua portuguesa, entra dentro do escopo de países ibero-americanos e também pode ser utilizado. Eu vou utilizar aqui em inglês e eu vou utilizar nessa videoaula a temática da robótica, ou seja, o meu objetivo para o estado do conhecimento será conhecer as publicações acerca da robótica educacional nos últimos 5 anos, ou seja, de 2019 a 2024. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho algumas ideias de quais descritores inserir, ou seja, os descritores, eles vêm da teoria. Então, eu preciso de uma leitura de base para entender os conceitos e entender quais são os descritores, quais são as palavras-chave utilizadas dentro de uma temática. Por exemplo, na robótica educacional, robótica é uma palavra, robótica educacional é uma outra palavra. E eu vou aqui no Thesaurus buscar termos correlatos que eu posso utilizar nos meus descritores de busca. Eu vou escrever aqui robotic e vamos ver o que ele nos mostra. Escrevi, coloquei search para pesquisar, e o que ele está me mostrando aqui? Que o termo robótica, ele está dentro do conceito de inteligência artificial. Ou seja, inteligência artificial pode ser um outro descritor de busca para o meu estado do conhecimento. Então, nós podemos fazer a busca como robótica, robótica educacional, inteligência artificial. Eu estou falando em robótica educacional porque eu venho do campo da educação. Então, a minha área de estudo, o meu campo de educação, de pesquisa é a educação. Se você vai realizar o estado do conhecimento fora do campo da educação, não necessariamente você precisa inserir robótica educacional. Nesse caso, eu vou utilizar para a realização, a busca do estado do conhecimento, os termos robotics, artificial intelligence e education robotics. Posso utilizar outros termos porque ele está me dizendo aqui conceitos relacionados. Automação, computer, cybernetics, industrial robotics. O que eu posso fazer? Fazer uma busca exploratória com esses termos de busca, com esses descritores nas plataformas, para refinar os descritores, ou seja, para verificar se com esses termos que eu disse agora, eu trouxe 3 termos, se com esses eu chego a
as buscas deste estado do conhecimento para atingir o objetivo que eu estabeleci. Então, o que que eu vou fazer nesse momento? Para acessar o Thesaurus, aqui temos o link vocabularies.unesco.org. Se for mais fácil, se pode inserir no Google as palavras ali, Thesaurus, com TH, Thesaurus Unesco, o primeiro link que aparecer é esse. E aí o que a gente faz é isso, buscar dentro dos conceitos a hierarquia de conceitos para cada tema. E aqui o interessante é que ele me dá também em outros idiomas. Por exemplo, eu coloquei aqui em inglês, mas ele já me deu em outros idiomas, como aqui em árabe, que eu literalmente não entendo o que está escrito, mas eu acredito que deve ser algo em torno da robótica. Robotique em francês, em russo e robótica em Spanish, que deve ser robótica. Então, esses são os conceitos e eu posso utilizá-los para minha busca. O que que eu vou fazer agora? Vou iniciar com busca no repositório de teses e dissertações. Para isso, eu vou utilizar a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que é esta. Por que que eu vou utilizar esse portal? Nós podemos, para pesquisas aqui nos programas de pós-graduação brasileiros, também utilizar o repositório da CAPES. Eu, particularmente, gosto da BDTD. Por quê? Porque a BDTD me dá algumas opções de busca que o portal da CAPES não me dá. E o que que a BDTD faz? A BDTD espelha os repositórios das bibliotecas. O portal de periódicos da CAPES, ele apresenta os resultados e, às vezes, não tem o arquivo completo da publicação. Por isso, eu sugiro utilizar a BDTD, porque hoje já se exige, no instrumento de avaliação da pós-graduação, que é a Sucupira, inserir o arquivo da tese ou da dissertação, que é de onde vem de onde é alimentado o portal da CAPES. Mas em algum momento não foi exigido, então pode acontecer de não ser encontrado o arquivo completo. E eu sempre indico salvar o arquivo completo da pesquisa ou da publicação para que possa ser analisado mais a fundo para o estado do conhecimento. Então, vamos trabalhar aqui com a BDTD para teses e dissertações, a Cielo para periódicos, artigos ibero-americanos e a Lens para artigos internacionais. Vou trazer esses 3 exemplos aqui. Aqui nós temos um resumo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que traz aqui teses e dissertações de 147 instituições, tem aqui 673 mil dissertações, mais de 250 mil teses e outros documentos, que é a soma, o total de documentos aqui quase 1 milhão de documentos. Nossa, é muita coisa. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui nós temos, isso aqui é uma novidade. Aqui é possível acessar alguns indicadores quantitativos de teses e dissertações no Brasil. Se eu clico naquele item, ele vai me mostrar por área
o número de teses e dissertações, me faz aqui uma nuvem de palavras com as principais palavras-chave, ou as 30 mais utilizadas, documentos por ano de publicação, por exemplo, aqui no ano de 2024 já foram publicadas 17 mil teses e dissertações. 2023, 41 mil publicações. E aqui tem por programa de pós-graduação, por autores, pesquisadores orientadores, o tipo de publicação, se é dissertação, se é tese, os idiomas. Claro que majoritariamente é em português, mas existem algumas instituições que já publicam em outro idioma, principalmente para estudantes em mobilidade, que vêm de outros países e aí escrevem os seus trabalhos finais no seu idioma de origem ou no idioma comum, e geralmente é o idioma inglês. Então, aqui é alguma informação, isso aqui é mais para um tipo de, entre aspas, aqui, brincadeira. E aqui nesses 3 pontinhos se pode salvar essa imagem e se pode, se quiser, fazer alguma publicação relacionada com esses indicadores também é possível. Eu posso mudar aqui por exemplo, vou colocar aqui, ó, robótica no assunto. Vamos ver se aparece alguma publicação. Ou seja, eu já estou vendo aqui que a palavra robótica é assunto. Aqui na BDTD, quando a gente chama assunto, a gente está falando de palavras-chave. Então, aqui, os top 10 programas que pesquisam robótica. Primeiro, engenharia elétrica. Segundo, ciência da computação. E, em quarto, vem a educação. Então, robótica, robôs móveis, controle automático e assim por diante. Ó, em 2024 eu já tenho 23 publicações. E aqui é para a gente fazer essa exploração. Então, eu vou voltar aqui na casinha, eu volto para a página inicial. E esse campo aqui é o campo de pesquisa, que é este. É aqui onde eu vou inserir os meus descritores, ou seja, as minhas palavras-chave. Eu sugiro utilizar a busca avançada. Por quê? Na busca avançada, eu consigo trabalhar com mais de um termo, já inserir o período, que eu comentei com vocês que o objetivo era 2019 a 2024, então eu já consigo colocar isso, e eu ganho um pouco mais de tempo, e eu posso fazer algumas escolhas de pesquisa, mas eu também posso utilizar esse campo aqui. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma busca, exploração, uma exploração inicial do tema, eu vou colocar aqui robótica, que eu disse para vocês que era o que eu ia utilizar. Então, claro, como eu usei o termo em inglês, ele vai me apresentar aqui os títulos em inglês. Mas aqui, ó, vem que já começa a aparecer em português também. Eu vou fazer diferente. Vou clicar agora aqui em busca avançada. E o que nós temos na busca avançada de diferente? Eu tenho aqui correspondência da busca. O que isso significa? Se eu usar uma expressão composta, no caso, eu vou utilizar aqui também robótica educacional. Aí eu vou dizer para ele se ele vai buscar todos os termos, qualquer termo ou nenhum termo diferente. Mas eu também posso fazer o seguinte: se eu sei que robótica educacional eu quero que apareça essa expressão,
tal e qual, o que que eu vou fazer? Vou colocar entre aspas robótica educacional. O que que ele vai fazer? Ele vai me mostrar os resultados exatamente com robótica educacional. Se eu não fizer isso, se eu não colocar entre aspas, o que que ele vai fazer? Ele vai pesquisar robótica educacional primeiro junto, e depois ele vai utilizar, utilizar robótica separada e educacional separado. Como educacional é uma palavra quase que coringa, vai aparecer muitos resultados. Mas a gente vai fazer esse teste. E aí eu posso escolher aqui que busque essas expressões em todos os campos, ou eu posso dizer que, não, eu quero só no título, só o autor, só o ano de publicação, só no assunto, que são as palavras-chave, ou só no resumo. Eu sempre indico utilizar em todos os campos, mas caso vocês forem utilizar, por exemplo, no assunto, que são as palavras-chave, tenham em mente que essa busca realizada nas bases faz parte da bibliografia anotada. A bibliografia anotada, tal como o nome diz, necessita o quê? Tomar nota de todas as combinações e todas as maneiras que foram utilizadas para a pesquisa. Então, se eu utilizei só no assunto, anota, porque isso vai depois compor a escrita do estado do conhecimento. Eu vou deixar todos os campos, vou deixar teses e dissertações, mas eu vou colocar aqui já do ano de 2019 em diante, porque eu defini que era esse período. E vou buscar. Os primeiros resultados, como eu deixei default da plataforma por relevância, ele vai me apresentar aqui os que têm a expressão robótica educacional completa. E sempre fica em amarelo para ressaltar o que vai ser, o que está sendo pesquisado. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, não, aqui ele trouxe nas palavras-chave robótica educacional. Vamos ver, eu vou ir lá para a página 7. Ó, já começaram a aparecer pesquisas, teses e dissertações, somente com a expressão robótica. E eu não quero, eu quero robótica educacional. Ó, nós vamos ver esse detalhe, ó. Tenham presente que os resultados foram 147, ou seja, com robótica educacional separada a partir do ano de 2019, eu tenho como resultado 147 publicações. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui, neste espaço, aqui é onde eu edito a minha busca. Então, eu tenho essa opção. Editar essa busca que eu já iniciei, iniciar uma nova busca avançada ou iniciar uma nova busca básica. O que nós queremos aqui é editar essa busca. Lembrem-se que são 147 resultados. Vou editar a minha busca avançada e vou apagar aqui. Onde está a robótica educacional, eu vou incluir as aspas e vou buscar novamente. Vejam, eram 107, 147. Eu já tenho 107. Ou seja, eu já estou refinando a minha busca. Agora lembrem, lá no Tesauros, uma dica foi incluir a palavra inteligência artificial. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou incluir um campo de busca que seja inteligência artificial. Mas por que que a professora não está utilizando acentos? Porque ele reconhece sem acento também. Só por isso. E às vezes o acento atrapalha um pouquinho. Então, eu vou manter robótica educacional. Lembrem, estou colocando entre aspas porque eu quero esta expressão.
E eu quero todos esses termos da minha busca. E vou dar um buscar. O que aconteceu aqui? Quando eu coloco inteligência artificial e robótica educacional, junto, ele só me aparece uma pesquisa que fala de robótica educacional e inteligência artificial. Ou seja, aqui na BDTD não tá bacana utilizar o termo robótica educacional, mas eu também posso fazer uma outra coisa. Eu disse que eu queria todos os termos, mas eu posso dizer que eu vou querer qualquer termo, ou robótica educacional ou inteligência artificial. E aí eu posso dar um buscar. O que vai acontecer aqui? Que aí é um dificultador. Ele vai mostrar por relevância os que aparecem inteligência artificial mais robótica educacional, mas depois ele vai começar a apresentar só tanto inteligência artificial como robótica educacional, e por isso que apareceram aqui 1975 resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar e vou retirar a inteligência artificial, porque eu já vi que se eu colocar robótica educacional, já atende aos requisitos do meu objetivo do estado do conhecimento. O que eu faço agora com esse resultado? Eu tenho 107 publicações. Ao clicar aqui, por exemplo, no título, ele vai me dar todas as informações da publicação. O ano de publicação, que é o ano de defesa, o autor principal, o seu orientador, que é uma dissertação que tem acesso aberto, qual foi a instituição, qual o programa de pós-graduação, as palavras-chave que foram utilizadas. Provavelmente tem a robótica educacional aqui no resumo, por isso que apareceu. Ah, não, tem no título. Porque estão vendo aqui, ó, nas palavras-chave não tem robótica educacional, só tem robótica. Mas no título tem, por isso que eu coloquei todos os campos. Então, essas são as informações que compõem a bibliografia anotada. Então, dica de ouro. Aqui tem alguns elementos bem interessantes. Primeira coisa, vou iniciar a organização da bibliografia anotada. Para isso, nós vamos, pegar essas informações e criar a nossa tabela. Quando a gente cria a tabela, e eu vou abrir aqui um exemplo para vocês, nós trabalhamos com os elementos lá da primeira etapa, que é a bibliografia anotada, que seria construir uma tabela que tenha um número que seja um ID, que a gente chama, que é a identificação dessa publicação, o ano, o autor, o título, a palavra-chave e o resumo. A bibliografia anotada, gente, é um processo de copiar e colar. Sim, é um processo de copiar e colar. Ela é a base para todas as outras etapas. Quando a gente insere esse número ou esse ID, eu vou compartilhar a minha outra tela, que é essa. Este número aqui, que é o ID, ele é digamos assim, é bem um identificador da publicação mesmo. Por quê? Porque isso aqui é um banco de dados. Então, aquela publicação que eu tinha, eu vou trazer para cá. Então, a primeira publicação que eu tenho
eu vou trazer para cá e vai ser a número 1. Pode ser número 1, pode ser A, pode ser B, pode ser C. O que não pode? Mudar esse número conforme o tempo. Conforme eu for reorganizando a minha tabela do estado do conhecimento, ir mudando a, o meu número, porque esse código vai ser o mesmo agora para sempre neste estado do conhecimento. Então, como ele vai ser para sempre neste estado do conhecimento, eu não posso mudar esse número desta tabela, que é da bibliografia anotada, para a bibliografia sistematizada. Esse número acompanha todo o processo. O que eu sugiro? Que vocês salvem o arquivo da publicação lá lá da BDTD, que vocês salvem o arquivo e coloquem o número 1 na frente. Essa é uma dica de ouro. Por quê? Porque depois, quando vocês forem fazer a escrita do estado do conhecimento e organizarem esse material lá na bibliografia categorizada, quando vocês precisarem da publicação, sei lá, número 50, vocês não vão precisar ficar catando dentro de uma pasta. Vocês vão pegar lá, vai estar por ordem geralmente alfabética, a ordem crescente ou decrescente, vocês clicam lá no 50 e vai abrir a publicação que vocês querem. Essa é uma organização bem importante, isso a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai ganhando tempo com essas informações. Então, aqui, quando a gente clica aqui no link de acesso, cliquei, ele vai me mandar para o repositório e eu tenho a opção de salvar esse arquivo. Então, eu crio uma pasta, sugiro para vocês, cria uma pasta estado do conhecimento, salva o arquivo, e quando você salvar, esse meu vai ser o número 1. Pode manter esse mesmo nome aqui, ou pode criar um outro nome. Eu colocaria aqui o sobrenome, aqui, Silva, e o trabalho era sobre... Ou eu posso colocar por ano, depende. Eu vou colocar aqui, ó, Silva 2023, e vai ser a minha número 1. Então, aqui na minha pasta, claro, eu não criei uma pasta específica, mas eu vou ter aqui, eu vou fazer isso agora, eu vou criar aqui uma nova pasta, EC, Estado do Conhecimento, vou mover esse aqui para cá, e eu vou criar o nosso banco de dados, ou seja, eu já tenho o número 1. Então, eu posso voltar para o repositório, vou fechar, porque eu já tenho aqui o arquivo. E aí, aqui, uma outra questão interessante. Nesse asterisco aqui, eu tenho o quê? Eu tenho como citar essa tese ou essa dissertação. Isso aqui é uma dica que vale ouro também. Porque depois, os trabalhos que fizerem parte do corpus de análise do estado do conhecimento vão precisar estar nas referências do texto. Então, se vocês tiverem a forma de citação aqui, a referência completa, vocês já ganham muito tempo na organização do produto final, ou um artigo, ou um capítulo da tese ou da dissertação. Clicou aqui em citar, eu tenho como fazer a referência na norma APA, na norma Chicago e na norma ML. Ah, mas não tem a BNT. O mais aproximado da ABNT é ou a Chicago ou a MLA. Então, copia e cola no arquivo, ou pode-se utilizar um software gerenciador de referências. Um deles aqui, eles sugerem o Zotero, mas existem outros, que já organiza essas referências. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês, que
tenho certeza que vale ouro. Aí já salvei, já tenho as informações dessa dissertação. Eu vou voltar e vou pegar a segunda. Ah, mas eu tenho que fazer a bibliografia anotada de todas as 107? Tem que, se esse foi o resultado final. Agora, a gente pode refinar um pouco mais essa busca. Eu posso querer apenas em programas de pós-graduação em educação. Posso ir refinando. Nessa temática especificamente, se eu colocar apenas programas de pós-graduação ou tecnologias educacionais, vai reduzir muito o meu corpus de análise, porque aqui eu vou ficar com 369. E aí eu vou ter uma que pode. Ah, qual é o número ideal? Não tem, depende. A gente precisa atingir o objetivo do estado do conhecimento. Eu posso também refinar por tipo de documento, se eu quero pesquisar só dissertações ou só teses. Se eu estiver fazendo um doutorado, eu posso querer pesquisa só em nível de tese? Posso. Aí eu reduzo o meu corpus de análise aqui, não o corpus de análise, mas a minha bibliografia anotada para esse quantitativo aqui. Quem define isso? O pesquisador. Lembrando que, se for definido que vai ser somente em tese, anota essa informação e depois, na escrita do texto, insere que foi trabalhado com o termo de busca robótica educacional, entre aspas, no período de 2019 a 2024, é que aqui já tem publicações de 2025, então podem colocar 2025, em documentos do tipo tese. Outra dica, insiram, anotem o dia que foi realizada a pesquisa. Por quê? Hoje, por exemplo, eu fiz a minha pesquisa no dia 30 de setembro de 2024. Coloquem essa informação no texto, por quê? Porque no dia 1º de outubro pode ter acontecido alguma questão do texto completo ter sido retirado do site, de não ter mais esse documento disponível, ou de, no dia 30/9, ter 22 publicações e no dia 1º ter sido lançada no portal das bibliotecas e aqui na BDTD uma tese defendida no ano de 2024 ou de 2023. Porque às vezes demora, esse tempo de homologação de uma tese pode demorar. Então, se eu não colocar o dia da pesquisa, eu posso incorrer no erro de não ter inserido uma tese que foi defendida no período e escopo do meu estado do conhecimento. Então, para que não fique equivocada a informação e que essa informação não possa ser contestada, eu coloco o dia. Por quê? Porque não fez parte do estado do conhecimento tese X, por quê? Porque ela não estava disponível no dia 30 de setembro. Então, esse cuidado é preciso ter. Todos os detalhes são importantes para dar a cientificidade e o rigor científico para uma pesquisa do estado do conhecimento. Certo? Essa, então, é a BDTD. Eu vou fazer a mesma pesquisa na Cielo. Então, lembrando, aqui são teses e dissertações, Cielo é artigo científico. Então, eu venho aqui, cielo.org. Como eu disse para vocês, temos periódicos aqui de diferentes países de língua ibero-americana, ou seja, português e espanhol. Temos África do Sul, Argentina, temos também México, Portugal, Peru, Brasil. O maior número de periódicos a coleção é do Brasil, mas temos aí publicações
Europa, América Latina, América do Norte, América Central. Então, temos boas referências aqui. Então, como eu estou tratando de artigo científico, o mais indicado é utilizar o termo em inglês. Então, eu vou colocar educar. Coloquei o termo educational robotics e vou dar um buscar. O que que nós temos aqui? 53 publicações. Podemos fazer o teste só com robótica? Podemos. Então, vamos fazer. Vai para 392. O que que eu posso fazer na Cielo? Adicionar um outro campo com robótica educacional e aqui nós temos esse operador booleano que nós chamamos. Eu posso fazer uma pesquisa que tenha robótica e robótica educacional, robótica ou robótica educacional, ou robótica e não robótica educacional. Ou seja, aqui eu poderia fazer o contrário, eu poderia colocar robótica educacional e não somente robótica. Não faz muito sentido porque eu posso colocar aqui, entre aspas, robótica educacional. Eu vou colocar aqui, já reduziu para 25. Por quê? Porque eu estou dizendo que precisa ter essas duas expressões. Se eu colocar o OR, volta para as 392. E vamos ver se eu tirar e ficar só com robótica educacional, como é que fica? Fico com 25. E se eu colocar robótica educacional em inglês ou em português? Vamos lá. Apareceu mais uma. E aí, o que que eu posso fazer também? Eu, da teoria, sei que os autores chamam robótica educacional, robótica educativa, educação e robótica. Então, eu posso refinar um pouco mais e colocar aqui ou robótica educativa ou robótica na educação. Ou seja, eu estou aqui refinando as expressões, e isso poderia ter sido feito lá na BDTD também, porque há uma variação de termos aqui. Então, o indicado é sempre, eu vou trabalhar com formação de professores. A literatura chama formação de professores, formação docente, formação continuada de professores. Então, eu preciso trabalhar com essas variações também. Tá? Quem vai me ajudar com isso? Os autores. A teoria sobre determinada temática. Então, o que que é aqui? Aqui, nessa videoaula, nós estamos falando especificamente sobre os repositórios. Então, aqui, nós vimos como se pode refinar a busca no Cielo, e aqui nós podemos incluir alguns filtros. Eu posso pedir, solicitar, filtrar por coleções. Coleções é sempre dos países, tá, gente? Então, eu posso querer só
publicações do Brasil, posso querer somente publicações da Colômbia, ou eu posso querer todos. Eu vou querer todos, tá? Eu posso selecionar, ou seja, filtrar por periódico, lembrando que aqui eu ainda não inseri o período. E aqui eu coloco o ano de publicação. Ou seja, lembrem que eu havia dito a partir de 2019. Então, aqui eu vou selecionar, eu posso marcar aqui ou clicar em opções e vou colocar aqui 23. Ele sempre coloca por. Eu posso organizar. Ele sempre coloca aqui pelo número de resultados, mas eu posso clicar aqui e ordenar por ano de publicação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 24, 23, 22, 21, 20 e 19. E vou aplicar esse filtro. Tenho 40 publicações. Posso refinar mais um pouco? Posso. Posso escolher quais são as áreas do conhecimento. Eu quero apenas em ciências humanas. Posso ficar apenas em ciências humanas. Não tem problema. Bom, eu posso também selecionar por área. Posso selecionar pelo número de citações. Posso selecionar pelo tipo de artigo. Aí aqui o filtro é uma opção do pesquisador, lembrando que cada opção marcada precisa ser anotada. Então, aqui eu vou pegar as opções e vou marcar ciências humanas e preciso aplicar o filtro. Ou seja, todas as 22 publicações são em ciências humanas. Então, o que aparece aqui, eu preciso levar para o meu texto. Ou seja, que eu usei esses termos de busca. Dessa maneira, pode copiar e colar essa informação aqui com o OR, entre aspas, exatamente como foi colocado aqui, que foi utilizado o filtro do ano de publicação e o filtro por área. E agora trabalhar com o quê? Com a construção da bibliografia anotada. O que mais eu tenho aqui na Cielo? Eu tenho algumas métricas da publicação. Se eu clicar aqui em métricas, ele vai me dar aqui, por exemplo, o Cielo Analytics. Infelizmente está fora do ar. Mas a gente pode ter, por exemplo, aqui algumas dimensões sobre o quê? Sobre o número de citações, quantas citações foram mais recentes. Neste caso em específico, para esse artigo, também é de 2024, ainda não há nenhuma citação, mas também é possível analisar as publicações desde essa perspectiva. Nós vamos voltar aqui para a nossa plataforma. O que mais a Cielo nos apresenta? Por exemplo, aqui, ó, na opção ano de publicação, eu posso clicar em opções. E aí, aqui, claro, ele vai me apresentar desmarcado. Eu vou voltar aqui a selecionar os anos. E o que ele pode me fazer? Eu posso clicar aqui em gráfico comparativo, e ele já vai montar um gráfico para mim. Eu posso o quê? Levar esse gráfico, ó, aqui eu clico com o botão direito do mouse, eu posso guardar a imagem, ou seja, guardar ela no arquivo do computador, ou copiar a imagem para levar para um documento Word, por exemplo. O que me ajuda esse tipo de gráfico? A compor o que nós chamamos de caracterização das publicações do estado do conhecimento. Podemos utilizar essa que está pronta, se eu souber que esses são os trabalhos que fazem parte do corpus de análise. Ou eu posso exportar essa informação para um Excel e montar o gráfico depois. Aqui também, por área, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu selecionei apenas as ciências humanas, aí, obviamente, ele não vai me dar o resultado, mas eu vou aqui, por exemplo, eu vou tirar o filtro de ciências humanas e vou adicionar aqui ciências humanas e
Ciências sociais aplicadas, por exemplo. Vou aplicar esse filtro. Claro, só que aqui eu fiquei só com 2 publicações, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue fazer um gráfico com as áreas selecionadas também. Ele não quer me dar, então não tem problema. A gente faz diferente. Eu vou limpar aqui. E aqui as opções que nós temos. Quando eu clico em limpar, ele vai limpar todos os filtros que eu apliquei. Por isso que voltou o resultado de 53. Basicamente, essa é a Cielo. Os filtros vocês vão testando. Para eu ter a publicação completa, aqui eu posso acessar o resumo ou o texto completo. E aqui eu tenho o PDF, nesse caso, em espanhol e em inglês. Mesma coisa, indico salvar o trabalho. Ah, mas eu tenho que salvar em uma pasta diferente, em uma tabela diferente da bibliografia anotada? Não, faz da mesma. Então, aqui eu vou clicar, eu vou salvar o PDF em espanhol, e aqui ele vai me redirecionar para a publicação. Eu vou seguir a mesma lógica que eu utilizei para a dissertação que eu salvei anteriormente. Vou clicar aqui em download, vou na mesma pasta do estado do conhecimento. E esse aqui vai ser o meu número 2. Por quê? Porque eu não fiz o restante. Claro, na verdade, não seria o número 2, seria 22, seria 23, porque eu tinha 22 teses e dissertações. Então, eu vou colocar aqui 23 e vou colocar o sobrenome aqui, Águila, e a publicação é de 2024. Aqui está. Quando eu abro aqui a minha pasta, eu já tenho aqui as minhas publicações. O que eu fiz? Eu sempre organizo por nome. Ele vai me dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 23, até chegar nessa publicação. Ok? E agora, como eu disse para vocês, vamos explorar um pouco a plataforma Lens. Aqui o que seria? Qual é o procedimento? Aí fechei a outra. É ir salvando os documentos. É isso. E agora, na plataforma Lens, vou fazer a mesma pesquisa. Lens.org. lens.org. Insere e já vai aparecer. A Lens, nós podemos selecionar o idioma. Vou colocar aqui em português. E o legal eu posso fazer a pesquisa sem fazer registro, mas eu posso registrar, fazer um cadastro na plataforma, e eu vou mostrar para vocês por que é interessante fazer o cadastro na plataforma. Como eu já tenho o cadastro, eu vou clicar em entrar e vou entrar. Aqui eu já tenho, ó, conectou-se como Priscila, ou como Pecols, que é o meu alias. Aqui também a gente vai fazer uma busca avançada, que nessa plataforma ele chama de busca de pesquisa estruturada. Aqui eu tenho opções de pesquisar em patentes, em trabalhos acadêmicos, perfis, classificações e questões climáticas. Nós vamos pesquisar em trabalhos acadêmicos. Vou fazer aqui a mesma busca que eu fiz antes, robótica educacional, vou colocar o termo em inglês. Robô. E pesquisar. O que nós temos aqui? 20.036 publicações com educational ou e-robotics. O que eu vou fazer?
editar pesquisa, e nós já sabemos que para pesquisar a expressão exata eu coloco entre aspas e vou pesquisar. Já diminuiu para 3.344. Então, vamos de novo. Cheguei na Lens, vou aqui na página inicial. O que eu posso fazer? Pesquisa estruturada. Só muito cuidado. Aqui ele está me dando em marcas e patentes. O que eu quero? Eu quero pesquisar. Ele vai aparecer ali pesquisar estudiosos, mas é porque a tradução do portal não está muito legal. Mas eu clico aqui embaixo do que diz pesquisar, ele me mostra a opção aqui de pesquisar patentes ou pesquisar estudioso, que aí o estudioso é trabalho acadêmico, tá? Ou outra maneira é casinha, clica aqui trabalhos acadêmicos, coloco a expressão e pesquisar. Ah, me esqueci de colocar as aspas. Editar. E coloquei as aspas. Aí aqui eu tenho diferentes opções. O que eu posso fazer aqui? Posso, e aqui no caso, nesse objetivo, eu devo filtrar por data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso vir com a régua ou eu posso simplesmente colocar aqui 2019 e vou refinar. Cheguei a 1945. Por que um número tão alto? Provavelmente porque ele está aqui setado com não somente trabalhos, artigos científicos. Aí, o que eu venho? Eu posso pesquisar por autor, por instituição. Ah, eu quero apenas X países. Posso marcar aqui, e aqui ele já vai elencando quais são os países que mais pesquisam sobre esta temática. Olha, interessante. O Brasil está ali em sexto lugar. Interessante. Eu vou deixar por enquanto assim. Aqui eu posso pesquisar pelo tipo de identificador, se é por DOI, se é por OpenAlex, mas não é tão interessante esse fator. O que é interessante? O tipo de documento. Porque vocês estão vendo aqui, ó, tem aqui, ó, artigos em proceedings, ou seja, artigos em eventos, capítulos de livros, pré-print, os que foram publicados antes da publicação oficial, dissertações, artigos de conferência. O que eu quero? Eu vou pesquisar em artigos em periódicos, então eu vou marcar aqui artigos e periódicos. O que eu fiz? Cliquei lá, eu não quero artigo de evento, não quero capítulo de livro, poderia querer, mas nesse caso específico eu não vou utilizar. E vou refinar. E aí aqui ele vai, ou seja, refinando. Aqui eu tenho a expressão robótica educacional, de trabalhos publicados entre 2019 e 2024 em artigos de periódicos. Este seria a minha bibliografia anotada. E aí eu posso também refinar aqui. Eu quero apenas licença de acesso aberto. Posso selecionar também, o que já diminuiria um pouco esse número. Por que eu estou selecionando as de acesso aberto? Porque eu tenho certeza que eu vou ter o arquivo completo da publicação. Claro, essa pesquisa aqui pode ser um pouco mais refinada, ou seja, eu posso colocar outros termos aqui para ir trabalhando com esse número com esse quantitativo aqui, que é bastante significativo. O que é interessante da Lens? Quando eu clico na publicação,
ele me dá aqui as informações adicionais, o acesso, o resumo, a filiação, o campo de estudo. Aqui eu tenho o resumo, o autor. O campo de estudo, nesse caso, são as palavras-chave. E aqui eu acesso, onde diz fontes, eu acesso via indexador, via o tipo de identificador, ou eu vou direto aqui para o repositório. Aí, o que ele vai me dar? Porque a Lens é um espelho. Então, ele está espelhando desse periódico aqui. Aí, quando eu clico, eu vou clicar aqui em Full PDF, mesma coisa. Faço o download. Esse aqui seria, então, o 24 do fulano. E vou salvar. Volto lá para o repositório. Tenho já as informações. Então, vou voltar para o meu resultado de busca. E faço isso com cada uma. O que é legal aqui na Lens, que eu gostaria de mostrar para vocês? Ele aparece em forma de lista, como esta aqui. Os resultados podem aparecer no formato de tabela, só que aí eu preciso personalizar esta tabela. E aí ele me dá essa visualização numa tabela, o que talvez possa facilitar aí. E depois eu posso selecionar todos os resultados e posso criar uma coleção. O que é uma coleção, gente? Eu posso criar uma coleção dentro do meu perfil de usuário, robótica. Posso colocar aqui um descritor. Posso dizer se qualquer pessoa pode acessar, ou eu posso dizer que só eu vou acessar. Vou deixar aqui para qualquer pessoa com link, vou salvar. O que isso facilita? Amanhã, se eu quiser fazer essa mesma pesquisa e ter os mesmos resultados, eu não preciso reiniciar essa pesquisa. Eu fiz construí a tabela até o número 100. Não terminei. Já tenho na minha coleção. Onde que eu busco isso? Aqui, onde tem a minha área de trabalho. Eu estou aqui nesse menu à esquerda. E aí eu vou vir aqui em coleções. Eu tenho algumas outras coleções, obviamente. E aqui eu vou abrir a minha coleção de robótica. E continuar de onde eu parei. Por isso que eu gosto da plataforma Lens. Outro motivo, eu sou muito visual, então eu gosto de apresentar elementos visuais na escrita do estado do conhecimento. Então, aqui eu posso clicar em análise, aqui à direita da tela, e ele me mostra alguns elementos gráficos. Aqui ele me mostra o número de publicações por data. Aqui está aparecendo 2025, porque eu não coloquei... eu coloquei a partir de 2019, porque provavelmente foi publicado no ano de 2024, mas a edição da revista é de 2025. Aqui ele me dá o logo das instituições, pode ser por logo, ou eu posso setar aqui e que ele me dê um gráfico de barras, por exemplo, pelas instituições. Os autores mais ativos na temática, que o tipo de publicação não nos serve, porque a gente selecionou apenas journal article. Aqui ele me dá as principais áreas de estudo. Olha que interessante. Em psicologia, 359 publicações. Isso é um dado interessante. Aqui tem os trabalhos mais citados. Então, aqui, esse aqui tem 201 citações. Aqui eu tenho um trabalho com 53 citações. Aqui eu gosto muito desse, porque ele me dá por país. Então, aqui, ó, no Brasil, eu tenho 32 publicações.
Nos Estados Unidos, 38. No Canadá, 9. Claro, aqui a jurisdição ainda é Estados Unidos, tem mais 38. Na Rússia, 9. Na China, 26. Então, eu posso fazer um gráfico por país. E o legal dessa plataforma é que, assim como a Cielo, se eu clicar nessa flechinha para baixo, nas configurações, eu posso mudar o formato do gráfico. Ah, não quero um mapa, quero um gráfico de pizza. Ele me faz. Mas eu posso, ó, mudar o título do gráfico, a métrica, posso colocar qual é o tamanho que eu quero e depois eu posso fazer o download. Eu posso baixar, fazer o download desse, ou dos dados, que aí eu posso pegar um CVS e aí depois eu posso criar um outro mapa lá no Excel. E também aqui, o, o indicado eu posso também editar, colocar alguma anotação nesse gráfico, ou dar um print screen da tela para exportar esse gráfico para o meu trabalho. Que mais? Aqui é isso, e aí eu tenho diferentes métricas aqui, por exemplo, esse aqui são os principais periódicos, ciências educacionais ou educação científica, alguma coisa assim, é a principal dessa área. Então, aqui nós temos opções gráficas para compor o estado do conhecimento. Eu posso também explorar as citações, citando trabalhos acadêmicos citados, posso ver marcas e patentes também. Eu quero trabalhar só com o número de trabalhos acadêmicos que são citados entre si. Posso visualizar aqui também. E eu posso fazer o estado do conhecimento com esse filtro também. Lembrando, coloquem essa informação lá na escrita do estado do conhecimento. Ou seja, eu tenho 425 artigos desse corpus de 600 e poucas que foram citados entre si, e eu posso usar isso como um critério de seleção de publicações. Como eu estou dentro de uma coleção, ele me dá quando que a coleção foi criada, quando que ela foi atualizada. Isso me ajuda na hora da escrita do estado do conhecimento. Então, é isso, gente. Nós podemos aqui, ó, novamente, editar a pesquisa e eu posso inserir outras informações, posso agregar, posso selecionar quais os campos de busca que eu vou utilizar, vai ser no título, no resumo, em todo o texto. Não, vai ser no título, no resumo, nas palavras-chave e nos campos de estudo. Posso, por exemplo, aqui, ó, robótica educacional, inserir outro campo só vou colocar aqui Artificial Intelligence. Tá faltando alguma palavra. E aí eu posso dizer que eu quero essas duas juntas, que aí é com esse predicado and, ou eu utilizo o ou, que aí ele vai buscar robótica educacional ou inteligência artificial. Nesse caso, ele vai buscar robótica educacional e inteligência artificial. E vou pesquisar. Tem alguma coisa errada na forma escrita. Tá, faltou um L. Então, agora aqui eu vou
editar essa pesquisa. Vamos ver. Eu tenho 85 trabalhos. Ou seja, como lá no Tesauros Unesco houve a indicação que robótica está dentro de inteligência artificial, eu posso utilizar essas duas expressões aqui. Por quê? Porque o Tesauros ele tem uma dimensão internacional e aqui nós estamos trabalhando com publicações internacionais. O que isso me ajuda? A ter um quantitativo um pouco menor de publicações. Cheguei em 85, tenho que fazer das 85? Tem. Tem que fazer das 85. E aí, aqui é a mesma coisa, eu posso clicar em análise e aí ver os gráficos e as informações. Ele demora um pouquinho, porque ele está reprocessando, porque eu mudei o meu resultado de busca aqui mudou um pouco. Então, aqui, mesmo assim, ó, a psicologia tem bastante ainda, tem uma relevância significativa. Já mudou o journal, e aqui, ó, já caiu bastante no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, essa área de estudo, nós não vinculamos ela à inteligência artificial. Internacionalmente, sim, mas no Brasil, não. Então, isso a gente também tem que ter cuidado. Se vai buscar numa plataforma internacional, entenda como a área de estudo é compreendida internacionalmente. Se vai buscar nacionalmente, como é conhecida ou reconhecida no país de origem da pesquisa. No caso aqui, das teses e dissertações, é o Brasil, então por isso que a gente, nesse exemplo, optou por não utilizar a expressão inteligência artificial. Então, essas são as 3 opções que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Existem outras, a Scopus, a Web of Science. A Lens congrega periódicos que também estão na Scopus e da Web of Science. Eu gosto de utilizar essa plataforma pelas opções e principalmente por poder salvar essa coleção e eu poder ir trabalhando com essa coleção ao longo de um determinado período. Então, gente, essa foi a nossa videoaula explorando o capítulo 2 do livro Estado do Conhecimento, Teoria e Prática, que são os repositórios de pesquisa científica. Dica: testem, façam combinações de descritores, de palavras-chave, busquem da teoria e as próprias publicações, vocês podem pegar exemplos de palavras-chave dessas publicações. Importante, fazer uma exploração inicial para se chegar nos descritores finais. Chegando nesses descritores finais, usem sempre as mesmas palavras, os mesmos termos de busca, para que não tenham grandes alterações nos resultados. Terceiro, reforço essa questão de entender, compreender, conhecer como a área trabalha a temática no país e internacionalmente. Se for o caso de realizar um estado do conhecimento no caso do Brasil, teses e dissertações, mas também em artigos e publicações em periódicos internacionais. Isso faz bastante diferença. Bom, espero que vocês tenham compreendido o funcionamento dessas plataformas. Conhecer mais das plataformas é testar, é fazer buscas, é fazer o exercício de explorar como essas plataformas funcionam. E desejo bons estudos, boas pesquisas e uma excelente trajetória aí de construção do estado do conhecimento e de aprendizagem nas plataformas, nos repositórios de publicações científicas. Um forte abraço e até breve.